Saúdo-vos, irmãos em Cristo. Eu chamo-me Evangelista Rui. Hoje temos a graça de partilharmos a palavra de Deus, que provém do livro São Mateus, capítulo 7, 24 a 27. Vou ler a mensagem. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 26. E aquele que escuta estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A palavra do Senhor. Pois aqui temos dois construtores que edificaram as suas casas. E conforme ouvimos a palavra, o homem prudente foi edificar a sua casa na rocha. A chuva caiu, os rios correram e os ventos sopraram contra aquela casa. E aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, estava bem firme. E ouvimos de outro construtor que foi construir a sua casa na areia. Claro que quando começou a chuva, rios correram, ventos sopraram, e aquela casa não resistiu, caiu. Agora, aqui casas está a significar os nossos corações. Uma vez que a nossa mensagem tem cabeçalho com raízes em Cristo Jesus, você não vai cair. Porque essas duas casas, na aparência, pareciam casas bonitas, todas elas, as duas. Mas no fundo, havia grande segredo nessas duas casas. Porque a casa que estava edificada sobre a rocha, apesar de tantos desafios que vieram combater contra esta casa, a casa resistiu até o último minuto. Enquanto que a outra casa, o tempo da verdade, não resistiu, caiu. Isto quer dizer, todo aquele que é cristão tem que contar que tempo difícil ou tempos difíceis hão de vir. Temos que contar que a nossa fé será desafiada de uma e outra forma. Mas quando nós temos raízes em Cristo, vamos permanecer firmes até o último momento. Porque ser cristão não quer dizer que tudo há de ir bem. Ser cristão é contar com todo o tipo de desafios que virão. Por isso, amados irmãos,
temos que ter raízes em Cristo Jesus, a contar nesses tempos difíceis, porque virão. Todos nós sabemos muito bem que ao construir uma casa, temos feito planos. Cada um é que sabe como vai construir a sua casa. Mas eu espero que todo aquele que constrói, a tendência é de que a casa fica segura. Mas são abençoados aqueles que têm raízes em Cristo Jesus. Porque nos tempos difíceis, eles vão resistir. Porque eles edificaram a sua casa na rocha, o sítio mais seguro. Quando desafios aparecerem, eles ficam sempre nas promessas de Deus. Porque quando estamos firmes nas suas promessas, nada vai nos abalar. Porque nós confiamos nele, andamos nele e dependemos somente a ele. Porque se falamos dessa casa que foi construída na areia, foi muito fácil. Talvez levou muito tempo, pouco tempo para se edificar essa casa. Porque na areia mesmo, o alicerce, pode se cavar mesmo com as mãos. É muito fácil. Mas quando se edificou, quando vieram as chuvas, os ventos sopraram, aquela casa não resistiu, caiu. Porque não estava no lugar certo. Agora, todo aquele que é cristão, tentar no máximo ter a certeza onde você edificou a tua casa. A tua casa tem que ser edificada na rocha que é Jesus. É ali onde vamos ter raízes que vão segurar a nós, raízes que também vão servir de alimento para nós, porque há raízes que só são para alimentar a planta e há raízes também para segurar a planta. Por isso, todo aquele que confia e todo aquele que acredita que Jesus é o Senhor, nos tempos difíceis, nunca é alastrado pela chuva, nem pelo vento, nem pela água. Porque ele sempre acredita que Jesus é o seu Salvador. Não quando tudo está tudo bem e a nossa fé parecer forte. Mas quando chega desafios, quando chega enfermidades, quando chega tentações, não vamos mais além. Tornamos-nos fracos. Só somos fortes quando está tudo bem. Temos dinheiro, temos pão na mesa, temos tudo aquilo que nós desejamos. Então parecemos ser fortes. Mas quando desafios aparecem, não vamos além. Por isso, amados irmãos, temos que acreditar, ter fé em Jesus. Apenas Jesus é a solução dos nossos problemas. Porque todo aquele que tem raízes em Cristo Jesus nunca vai ser abalado por este mundo. Porque Jesus falou aos seus discípulos no João 16, versículo 33. Ele diz assim: pelas palavras que eu vos tenho dito, para que tenhais paz. Porque aflições virão ao mundo, mas eu venci o mundo. Jesus, o nosso mestre, ainda logo na primeira mão, a nos exortar, a nos advertir
que tempos difíceis, aflições virão ao mundo, mas tendes bom ânimo. Tendes bom ânimo. Porque Deus, quanto às suas promessas, Ele nunca falha. Ele é ajudador a todos aqueles que estão cansados e a todos aqueles que são tentados. Ele está presente, Ele está pronto para todos aqueles que acreditam nele. Por isso, amados irmãos, temos que ter ânimo, bom ânimo, enquanto nós sermos tentados e quando nós somos desafiados nas enfermidades, ser falados mal. Nós temos que acreditar que sempre temos uma saída de qualquer situação que nos aparecer. Então temos que estar firmes em Deus. Porque essas duas casas, quando formos a ver, tinham a boa aparência, a mesma aparência, beleza por fora, parecia tudo bem, eram casas bem edificadas, bem bonitas, mas no fundo, alicerce não estava no lugar certo para a casa que foi construída na areia. Mas enquanto não houve situações de chuva, ventania, nem de rios, aquela casa parecia forte, parecia que estava ali permanentemente, mas quando esses desafios vieram combater contra aquela casa, simplesmente aquela casa não resistiu, caiu. Por isso, temos que ter a certeza onde nós edificamos a nossa casa. A nossa casa tem que estar edificada na rocha, que é Jesus, que nos dá força quando nós somos fracos. Jesus é a solução dos nossos problemas. E nós estamos comprometidos a Ele. Quando situações nos aparecerem, mesmo seja doença, nós não vamos temer. Sempre nós acreditamos e confiamos nas promessas dele, que ele nunca vai nos abandonar, ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Por isso, amados irmãos, temos que ter a certeza que estamos edificados em Cristo Jesus. Temos que ter raízes. Aquela casa que caiu não estava colocada no lugar certo. Porque quando veio chuva aqui representa problemas. Ventos são problemas. Essa água pode afundar uma casa que não está bem acertada no lugar certo. É por isso que essa casa não resiste. Porque essa casa está no lugar que não está seguro. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus estão seguros. Porque eles confiam nele. Eles andam sempre nele. Quando qualquer situação aparece, eles sempre confiam nele, que ele sempre dá uma saída a qualquer situação. Por isso, dentro do nosso coração, temos que acreditar em Jesus. Em nosso coração, temos que ter compromisso com Jesus. Que mesmo doente, não tendo dinheiro, não tendo emprego, tens que confiar nele, somente a ele. Só que Deus sempre vai nos ajudar em todas as situações e circunstâncias. Uma vez que eu disse que o nosso tema, com raízes em Cristo, tu e eu não vamos cair. Porque sabemos onde colocamos a nossa casa. Sabemos onde recorrer nos tempos difíceis. Quando não temos nada ou ninguém nos apoiar, sabemos que temos um ajudador do céu, nosso ajudador que é Deus. Somente a Ele nós recorremos os nossos problemas.
Que Deus sempre dê força e abençoe todos aqueles que nele acreditam. Porque naquela casa que estava edificada na areia, são aqueles cristãos que, quando há doença, eles começam a ir de um lado para o outro, à procura de uma pessoa igual para acabar com problemas. Mas uma pessoa igual nunca poderá acabar seus problemas. Quem pode acabar com seus problemas somente é Jesus. Ele é rocha. Ele é o lugar certo. Ele é o nosso refúgio em tempo de angústia. Ele é refúgio para o desesperado. Imaginemos, quando não temos desemprego, começamos a imaginar e outras pessoas podem nos aproximar. Eu conheço um curandeiro no lugar X. Em 2, 3 dias você vai ter emprego. Mas todo aquele que está em Cristo Jesus, ele acredita e sabe que Jesus é o meu providenciador. Naquilo que eu precisar, Jesus vai providenciar. No tempo difícil, ele nunca vai de um lado para o outro, mas ele permanece firme, porque ele acredita naquilo que ele sabe, que Jesus é o Senhor. Tempo que não tenho nada, tempo de ser falado mal, eu sempre confio em Jesus. Então, quando esses ventos aparecem, essas águas aparecem, não vou afundar, porque estou no lugar certo, na rocha, o lugar seguro, o lugar onde eu me comprometi com Jesus. Então, amados irmãos, temos que ser fortes e cada vez temos que praticar o que a palavra nos ensina. Porque ouvimos o nosso mestre: aquele que ouve e pratica estas minhas palavras é assemelhado ao homem prudente, que sabe onde coloca a sua casa. Aquele que ouve e pratica, não aquele que ouve e não pratica a palavra. Amados irmãos, ainda mais vou vos fortificar. Coloquemos a nossa casa na rocha. Na rocha sairemos vitoriosos. Porque no Romanos 8, no versículo 37, Paulo diz aos romanos: nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Porque quando estamos em Cristo, não vamos ter temor em nenhuma coisa, em nenhum desafio. Então, irmãos, fiquem firmes, aquela firmeza mesmo de estar na rocha, que é o nosso Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E que Deus abençoe a vocês todos que ouviram essa mensagem. Em nome do nosso Senhor Jesus, sejam abençoados. Amém.